No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, Deus disse: haja uma expansão entre as águas para separá-las. E assim foi. Deus fez a expansão e separou as águas debaixo da expansão das águas acima dela. E Deus chamou a expansão céu. E houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. Deus chamou ao solo seco terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que era bom. Então, Deus disse: produz a terra vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu vegetação, plantas que dão sementes conforme a sua espécie e árvores que dão fruto, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus então disse: haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam como sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de seres viventes, e voem as aves sobre a terra sobre o firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se movem, com os quais as águas pulularam, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Finalmente, Deus disse: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis do solo conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles dominarão sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, os céus e a terra foram completados em toda a sua vasta extensão. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que realizará, e no sétimo dia descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Este é o relato da criação do céu e da terra. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia arbusto algum no campo, nem planta alguma havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia enviado chuva sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Mas fontes vinham da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora, reflitamos sobre a magnitude dessa criação. Cada elemento, cada ser, cada estrela colocada no céu, foi feito com um propósito. A complexidade da vida, a beleza da natureza, a ordem do universo, tudo fala da sabedoria e do poder do Criador. E no centro de tudo isso está o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de conhecer, amar e servir ao seu Criador.
A criação é um convite para olharmos além de nós mesmos, para admirarmos a grandeza de Deus e para vivermos em harmonia com tudo o que Ele fez. É um chamado para cuidarmos da terra, dos animais, das plantas e uns dos outros, como mordomos fiéis do que nos foi confiado. Que este relato da criação inspire em nós um senso de responsabilidade e maravilhamento. Que possamos ver em cada amanhecer, em cada flor que desabrocha, em cada sorriso de uma criança, a mão de Deus em ação, nos convidando a participar da sua obra, a cuidar e a amar a criação como Ele ama. E assim, a história da criação não é apenas um relato do passado, mas uma narrativa viva, que continua a se desdobrar em cada um de nós, todos os dias. Que possamos ser co-criadores com Deus, trazendo beleza, bondade e verdade ao mundo que nos rodeia. E que, ao final de cada dia, possamos olhar para trás e dizer, como Deus disse, que tudo o que fizemos foi muito bom.